Mas qual que é a razão social da sua empresa? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo do empreendedorismo. Como a gente sempre fala, a gente traz o empresário raiz, aquele que construiu uma história, muitas vezes do zero, às vezes com referência, herdou da família, mas ele conseguiu transformar esse negócio em um negócio ainda maior. São pessoas geradoras de emprego, que estão aqui sentadas no nosso sofá contando a sua história e trazendo insights importantes para que você, empreendedor, para que você, empresário, se inspire e transforme a sua história também. E seguindo essa linha de trazer empresários e empreendedores de alto nível, hoje nós vamos entrevistar o Caio Pacola. O Caio, ele é fundador da KR Engenharia, uma empresa que desde 2017 está revolucionando o mercado. E o Caio é empreendedor desde os 12 anos de idade, vai contar muitas histórias boas aqui pra gente. Pega papel e caneta, corre pro sofá e vem assistir com a gente mais uma entrevista com o grande Caio Pacola. Prazer, Adriano, tudo bem? É um Prazer é prazer meu. estar aqui hoje. Muito feliz de você estar aqui. Eu sei que é uma agenda super corrida, não para de fazer palestra, tem empresa para tocar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas conseguindo aí disciplinadamente desenvolver cada uma dessas tarefas, né, Caio? É isso aí, a gente tem que se planejar para poder atender todas as demandas com muita eficiência, inclusive. E estar aqui hoje, para mim, é uma satisfação muito grande poder compartilhar da minha história. Com certeza, a gente vai inspirar muita gente que precisa ouvir. Tenho certeza disso. Falando em inspiração, toda história tem um começo, né, Caio? Toda história tem uma origem, de onde você veio, o que você construiu, o que você teve de referências. Eu quero saber hoje qual que é a história que você conta da sua história. Legal. A história que eu conto da minha história é que eu era a pessoa mais improvável de me tornar quem eu me tornei. E com muita resiliência, com muitos desafios, eu acabei me tornando quem eu nunca imaginava, inclusive. Uau! Eu comecei minha vida no empreendedorismo desde muito cedo. Na verdade, minha mãe conta que com 3 anos apenas eu já pegava palitos de fósforo e queria vender assim em encontros familiares. Sempre tive esse apetite, né, por conquistar as coisas. Meu pai sempre me incentivou muito a isso. E isso foi colocado ali no meu subconsciente de uma certa forma que eu carreguei pela vida toda. E a engenharia sempre foi uma paixão. Meu pai é engenheiro civil, sempre trabalhou com projetos. Eu sempre tive uma referência muito boa dentro de casa, minha mãe professora. E aquilo para mim sempre foi assim um objetivo, né? Ser engenheiro, ser engenheiro. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que existia outras possibilidades diferentes daquilo que meu pai fazia. E inclusive a grande virada de chave na minha vida foi me desconectar dele, onde eu realmente falei, olha, não quero mais, eu quero agora partir sozinho, uma carreira solo, depois de ter passado por inúmeras situações na minha adolescência. Tive uma adolescência bastante movimentada, de certa forma. Tive algumas decisões na minha vida assim que me levaram para um caminho com algumas consequências, alguns prejuízos. Eu tive um problema de envolvimento com drogas, eu tive algumas situações que eu fiquei perdido por um tempo, mas eu retomei e consegui me orientar novamente e seguir pelo caminho do empreendedorismo, onde eu sempre tive um objetivo muito grande, que era construir, realizar ali sonhos, e fui desenvolvendo técnicas, obtendo conhecimento, conhecendo a mim mesmo, porque o mundo do empreendedorismo não é um mundo fácil, não é simples se inserir nele. Sem referência nenhuma, inclusive, assim, do que é uma empresa, eu pisei em lugares que eu nunca imaginei, precisava ter conhecimentos que eu nunca busquei, e fui aprendendo isso na raça, perdendo muito dinheiro, inclusive, e é por isso que eu me posiciono hoje para poder mostrar para as pessoas que elas podem realmente ser o que elas quiserem, porque eu me tornei uma pessoa muito, muito, muito diferente daquela que começou tudo isso e consegui resultados que eu nunca imaginei. Hoje eu olho para trás e vejo assim o quanto eu consegui o impossível. Quando eu conto a minha história, as pessoas falam assim, mas é impossível, né, você estar aqui hoje. Eu falo, não, o impossível é só uma questão de opinião. E apesar de ter me perdido na vida com 16 anos e ter tido inúmeras consequências com isso, inclusive eu acabei sendo internado e a gente vai decorrer sobre isso, as pessoas olham e me parabenizam hoje. Eu falo assim, eu nem recebo isso como mérito, eu acho que era uma obrigação fazer diferente, cumprir meu papel de homem naquele momento e construir o que eu sempre quis, que é construir um legado através de uma empresa que realiza hoje obras de infraestrutura. A gente está presente em todo o país. Antes até da gente falar sobre a empresa, que já é um ponto muito importante da história, eu fico muito feliz em saber que você tem uma história de vida real. E Sim. quando eu digo real, não é porque as outras pessoas não têm uma história real, mas é que muitas vezes a gente maqueia certos pontos da nossa vida para aparentar uma invulnerabilidade. Eu sou o Iron Man, eu sou um super-herói. E, pelo contrário, na verdade, os verdadeiros heróis nem usam capa, como já é um ditado que está todo mundo muita gente falando,
e passam por vários vales. Vales, às vezes, até tenebrosos, mas que transformam a nossa personalidade. E ver alguém que conseguiu se resgatar de um momento difícil e se posicionar hoje muito bem é o grande propósito do nosso programa e já começou a me inspirar a sua história desde o primeiro segundo que você contou ela. Vamos falar um pouco sobre essa fase Sim. de, talvez, essa fase da adolescência aí que é muito difícil, que é muita pressão para um jovem, eu entendo isso hoje, escolher a carreira que você vai levar para o resto da vida, às vezes os pais pedindo para que a gente siga a carreira que é a carreira dos sonhos dele, você tem que fazer muitas escolhas num prazo de tempo muito curto, entre os seus 15 até os seus 20 anos ali, é uma loucura a quantidade de decisões que você tem que tomar. Como é que foi isso para você? Na verdade, se me permite, eu vou retomar um pouco atrás, que Claro. eu acho que fica mais contextualizado. E eu começo a contar minha história com 3 anos de idade, aproximadamente, quando quando eu digo, é minha família mesmo, meu pai e minha mãe, experimentou a pobreza. Meu pai tinha um emprego muito bom, ele tinha uma boa renda familiar, e por uma decisão meio que precipitada, sem muito cálculo, ele acabou pedindo a conta do trabalho dele, onde era bem remunerado, e apostou numa indústria que estava falida. E nesse momento, eu assim tenho poucas recordações, mas eu me lembro que foi um impacto muito grande, porque a gente morava numa boa casa, nós tínhamos uma boa condição, nós tínhamos privilégios, digamos assim. E nesse início da minha vida, eu tive que mudar o padrão. Mudar o padrão de vida, a gente mudou para uma casa muito menor, e eu sei que isso foi colocado na minha cabeça de uma forma que foi me prejudicando psicologicamente. Foi experimentar essa mudança de vida, essa alteração. E o primeiro episódio marcante na minha vida foi com 7 anos, quando eu tive depressão diagnosticada. Eu vim fazer um tratamento em São Paulo, porque eu era muito jovem, era algo anormal, fora do comum. As pessoas achavam que não era psiquiátrico, era psicológico o tratamento. Tentaram colocar placebo e psicólogos tentando conduzir, mas eu realmente entrei num estado depressivo e fiquei por 1 ano me tratando aqui em São Paulo, por todo esse tempo e toda semana. Então me lembro assim que foi muito marcante, eu me lembro dessas ocasiões onde vínhamos para cá, porque dependíamos de um transporte público. E eu lembro que vínhamos de ambulância, às vezes de Kombi. Era bem cansativo para uma criança de 7 anos. Não tínhamos mais condição ali de. Meu pai não tinha como pegar um carro e falar, vou te levar para São Paulo para fazer o tratamento. O tratamento aqui sempre foi público, né, pelo Hospital das Clínicas mesmo, e a gente dependia desse transporte. E comecei um processo ali já muito cedo de resiliência. E eu era bem mais gordinho, sofria bullying na escola, então tudo, eu acho que a mudança do padrão de vida, mais o bullying que eu sofria e todo esse meio que eu acabei vivendo por esse período, me induziu a um estado depressivo. E fiquei tratando isso, me recuperei, e com 8 anos aproximadamente eu cessei o meu tratamento aqui em São Paulo, fiquei bem, tiramos os medicamentos e eu comecei uma vida normal, vamos dizer assim, na adolescência. E sempre fui um cara muito, muito, muito estudioso, muito correto, não gostava de droga, às vezes bebia assim um pouco mais velho, já adolescente, mas era bem esporádico. E gostava muito de estudar, de jogar videogame, ficar em computador. Era uma vida muito comum. Eu falo assim que meu pai, inclusive, brigou muito comigo porque gostava de ficar no computador e jogar jogos online. E quando eu fiz 16 anos, eu tinha um sonho de passar na universidade pública e eu fazia um colégio na minha cidade, que era um colégio que eu considerava que era um pouco fraco para isso. E foi a minha primeira experiência fora de casa, quando eu me mudo para uma cidade que inclusive eu moro hoje, que é Bauru, para fazer o terceiro colegial e morar sozinho. Eu estudei muito. Adriano, eu estudei muito assim, eu fiz o que eu pude e o que eu não pude. E quando eu cheguei com 17 anos no terceiro colegial, no final dele, eu não passei. E isso foi muito frustrante para mim. Os meus primos passaram, alguns amigos passaram, e eu me vi ali numa situação de incompetente mesmo. Eu não soube lidar com essas emoções. E a única coisa que eu pedi pro meu pai, eu falei assim, pai, me dê uma oportunidade para eu fazer um ano de cursinho. Afinal, eu tenho só 17 anos, eu nem me sinto muito preparado para entrar na faculdade. Meu pai, o respeito, inclusive foi muito importante essa decisão dele, eu não me arrependo de nada, eu entendo o ponto de vista dele na época. Ele falou assim, não, você vai estudar na escola, na faculdade privada e trabalhar comigo no escritório. Ele tinha um escritório de projetos na época. Nesse momento, eu entrei na universidade, eu nunca tinha tido contato com droga, eu nunca tinha tido uma imersão nesse mundo aí obscuro, digamos assim.
E quando eu entro na faculdade, eu entro extremamente frustrado. A minha autoimagem, como eu me olhava, me enxergava naquele momento, era de um perdedor. Que eu não consegui passar na faculdade. Apesar de ter tentado muito, estudado muito mesmo, eu não consegui passar numa prova e os meus amigos mais próximos, os meus primos mais próximos, assim, passaram. E aquilo para mim era inadmissível. E não ter tido a segunda chance, uma oportunidade, foi frustrante demais. E quando eu entro na faculdade, quando eu entro nesse universo totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, eu ainda era uma criança com 17 anos. Não tinha maturidade nenhuma, na verdade. Só que eu tinha uma boa bagagem de um ensino médio. Eu entrei na primeira turma de engenharia. Foi o primeiro ano de engenharia civil na faculdade que eu entrei. Então, assim, tínhamos ali na sala diversas pessoas, diversos lugares, diversos momentos da vida, e era um ritmo de ensino menos acelerado, muito diferente de uma universidade pública, onde todo mundo já é filtrado, selecionado e já entra com uma bagagem, digamos que, equivalente. E ali começou uma carga horária e aulas que eu levava de uma forma muito fácil, porque era basicamente o que eu tinha visto, era uma revisão de tudo que eu tinha estudado no ensino médio. E aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou conhecer o outro lado da moeda, né? Porque aquele aluno que sempre sentava na primeira carteira, eu sempre fui esse aluno, eu sempre reconheci uma dificuldade de atenção muito grande que eu tinha. Falei, eu vou começar a sentar no fundo e vou começar a ir para os bares e conhecer essa galera nova aqui, todos mais velhos que eu era acho que o mais novo da turma. E ali, né, nesse momento, eu tive contato com droga, tive contato ali com festas, coisas que eu nunca tinha vivido. E isso entrou na minha vida como algo assim que virou a minha cabeça de ponta cabeça. Eu tive um contato com a droga 1, 2, 3 vezes, e na terceira vez isso entrou como uma chave pela falta de identidade que eu carregava naquele momento, pela falta da percepção da pessoa que eu era, que eu deveria ser, pelo menos, nenhum tipo de conhecimento do que a vida é. Eu venho de uma família muito bem estruturada, porém que também nunca teve contato com esse tipo de conteúdo para poder me ajudar nesse processo de formação, descobrimento de identidade, que isso é muito importante. E, consequentemente, eu vou para um caminho com uma revolta do meu pai, por não ter deixado eu tentar mais uma vez, e descobrindo novos ares e novas situações da vida. E, infelizmente, foi progressivo, foi muito rápido. A minha mãe descobriu, eu iniciei um tratamento, porque quando ela descobriu que eu estava inserido nesse mundo, ela já pesquisou no Google qual que ela podia me tratar, buscou um tratamento assim, sempre muito, né, com aquela situação de mãe mesmo, aquela atitude de mãe. E ela me levou então para um tratamento, mas eu não queria, naquele momento, não fazia sentido para mim, eu não entendi o porquê que eu deveria sair desse mundo. Porque a pessoa que está inserida nessa situação, a maior dificuldade dela é entender os principais prejuízos antes de sofrê-los. E até então eu não tinha tido um prejuízo. Só vale um reforço dessa frase, né? A principal dificuldade de uma pessoa que vive qualquer situação negativa é entender o prejuízo que tem antes de acontecer. Antes de sofrê-los. Porque opinião, se fosse bom, a gente vendia, né? Já é aquele ditado muito, muito comum. E quando você chega para um adolescente, você chega para uma pessoa, eu vejo isso hoje na minha vida profissional, que você quer ajudá-lo e fala assim, olha, não faça isso, porque esse caminho aqui, a consequência disso é ruim. Ali na frente você vai se deparar com uma situação que vai ser desagradável. Algumas pessoas acatam, recebem isso e realmente mudam a vida. Mas a grande maioria das pessoas como eu, que tem uma personalidade mais, digamos que, de certa forma, rebelde, mas eu diria que acredita na intuição, mais intuitiva, a gente sempre paga para ver. E esse pagar para ver, eu considero que é a minha maior qualidade, mas também foi o principal motivo que me levou para o meu grande prejuízo da minha vida, que foi essa inserção no mundo de droga. Eu nunca tive medo. O medo nunca foi presente na minha vida. E até hoje não é. Só que nessa época, inclusive, eu não tinha medo nem daquilo que é preservacionista, digamos assim, que serve para sua preservação. Então eu era o cara mais inconsequente do mundo. Aquele medo que você tem que ter para atravessar a rua, aquele medo que você tem que ter para tomar algumas decisões, aonde a razão faz sentido entrar, eu não tinha também. E aí eu atropelava. A minha vida era assim, vamos viver o hoje e vamos ver o que vai dar.
Isso no mundo dos negócios é muito interessante porque, só fazendo um gancho, o que param as pessoas é exatamente o medo. O medo de que não vai dar certo, o medo de que a estatística é desfavorável. Esse medo corrói as pessoas e faz com que elas não realizem nenhum sonho, nada espetacular na vida. E eu nunca tive, eu fui abençoado por nunca ter tido medo. Digamos que o dia que eu chegar no céu e falar com Deus, falar assim, obrigado por ter me feito desenfreado como você fez, porque exatamente esse foi o ponto principal da minha história como um todo. Mas iniciando ela, já na ausência desse medo, eu me deparo numa condição, numa situação de um universo realmente que é muito prejudicial para a vida e infelizmente muito comum hoje, né, em todas as situações aí da adolescência, até do início da vida adulta, isso é muito presente nas universidades. Infelizmente, a gente tem um grande problema social com isso e que está cada dia pior. E aí, nesse momento, então, eu usava entorpecente e fui usando outros entorpecentes. Minha mãe foi descobrindo, ela me levava ao médico, eu fazia tratamento. Ao mesmo tempo, eu não queria. Então, eu parava por um tempo, dava tudo zerado, o exame toxicológico. Minha mãe falava assim, ufa, ele curou, né, sarou. Mas, na verdade, eu estava só ali passando um pano, né, como diz, para que depois ela despreocupasse e eu voltasse à vida que eu tinha, porque eu realmente não conseguia enxergar uma consequência ruim, uma vez que, para mim, fumar um baseado de maconha era algo remediador. Não enxergava uma consequência ruim nisso. Porém, a progressão nesse universo me fez chegar, no final desse ano mesmo, a uma experiência com a cocaína, que é uma droga extremamente destrutiva. E diante de uma situação onde eu já estava depressivo novamente, eu estava num estado ansioso, eu estava assim passando por um término de relacionamento, eu me encontro com essa droga numa ocasião e ela entra na minha vida como um grande remédio. Ela entra na minha vida como algo que eu precisava para aquele momento, porque ela me faz esquecer absolutamente todos os problemas que eu passava. Porém, ela carrega um poder destrutivo imensurável. Não tem como mensurar, não tem como te passar o quanto ela consegue distorcer ainda mais a sua realidade, a sua identidade, te levar para mais longe do que seria o seu propósito. E nesse momento eu fico extremamente dependente disso. Não conseguia nem mais trabalhar. A minha vida era acordar, usar droga, tomar remédio para dormir. Eu ia na faculdade, continuei indo na faculdade, mas era ir para beber e usar droga de novo. E virou um ciclo assim infinito, praticamente. Não tinha fim. Eu acordava, usava droga, dormia usando droga e nem passava o efeito. E eu me lembro que no final do ano, eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, eu não consigo parar. Tá insustentável. E não é uma questão de me prender aqui, eu preciso de ajuda. E ela respeitou, sempre foi muito solidária com tudo isso, para me ajudar. E buscou a minha médica, isso no começo do próximo ano, que eu estava iniciando o segundo ano da faculdade. Minha médica estava num congresso nos Estados Unidos, na época, e ela falou assim, olha, é o tempo só para de eu voltar, que a gente interna ele. Aí eu já tinha consciência de todo o prejuízo, porque assim, você não tem noção do que é você cheirar e chorar. Você ter que cheirar cocaína, que é um estimulante extremamente forte, para dormir. É algo assim bizarro, que as pessoas não têm noção realmente do que é isso. Quando se fala em droga, automaticamente a gente já linka isso com algo que é festivo, alegre, vamos aproveitar como um aditivo porque tá bom, mas pode ser melhor. Então, a droga tem essa imagem na grande maioria da sociedade, da população. O que falta é você pegar o adolescente, o jovem que está se inserindo nisso, ou antes de se inserir, e mostrar uma realidade para ele. Do que é um cara prestes realmente a se suicidar, prestes realmente a se internar, no fim da vida. Porque aquilo é um suicídio constante. Você todo dia se mata. É uma dose para você se matar. É uma dose para se matar. E aí, nesse momento, eu morava em Lençóis Paulista, uma cidade pequena. Minha mãe estava esperando minha médica voltar dos Estados Unidos. Eu estava em casa, praticamente restrito ali, internado em casa, mas usando droga, eu não conseguia parar. E na época,
eu tinha um costume que é um costume de todo usuário, inclusive é muito interessante, eu sempre falo disso para que todos tenham consciência, porque todo usuário de droga, ele tem um hábito de comprar e fracionar a droga com os amigos. É um hábito muito comum. A pessoa fuma maconha, ela compra um pedaço de droga, ela fraciona com os amigos, é um rateio que se faz. Isso é muito, muito comum. Um dia eu tenho um fornecedor, outro dia um amigo meu tem um fornecedor e assim por diante. Não tem fins lucrativos nesse fracionamento, mas é um fracionamento. E isso é tráfico, pela lei. O entendimento da lei entende isso como tráfico. Você não precisa ganhar dinheiro com isso. O fato de fracionar e dar, se eu te entregar uma porção, é tráfico. E eu caio numa operação da Polícia Civil na minha cidade. Mais de 40 pessoas envolvidas, já tinha 2 anos de operação. E eu entro nessa operação de tabela, faltando uma semana para ela acabar. Eu tinha e tenho um nome, um sobrenome que é conhecido. Minha família é muito antiga na cidade, tinha engenho de pinga e tudo mais. E eu entro aí nessa operação como algo que vamos usar para noticiar que a gente colocou um cara da classe média. Nós tínhamos já recuperado a nossa condição social, meu pai conseguiu superar toda a dificuldade, tudo, tínhamos melhorado bastante já, nunca me faltou nada. E eu tenho um episódio em março de 2012, dia 25 de março de 2012, eu estava voltando da faculdade, eu ia de transporte coletivo, a van parava uma rua da minha casa. Então, de costume, eu descia e ia andando até minha casa. Dia 25 de março de 2012, eu pisei no asfalto, desci da van, muito louco, sim, porque já era algo que... Era um estado que eu vivia, permanente, quase. Muito louco. E uma voz... Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Mas eu ouvi Deus, a voz. Não foi uma intuição, não foi um sentimento, foi uma voz que virou para mim, junto com tudo aquilo que ele traz consigo do Espírito, e falou assim, chega. Acabou. Isso me tomou de uma forma assim que eu não conseguia parar de chorar. Eu fui chorando e caminhando até minha casa. Cheguei em casa, eu tinha a droga que eu estava usando e eu virei para ela, falei, não, acabou. Porque não foi só uma questão de eu acho que eu tenho que parar. Deus trouxe para mim ali realmente um entendimento do fim disso. É um sentimento inexplicável. Só que eu não conseguia jogar. Isso era meia-noite, quase 1 da manhã, que eu chegava da faculdade. Eu acordei a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu tenho uma porção de droga, ela tá aqui, eu não consigo jogar. Joga pra mim. Dia 25 ou 26, alguma coisa assim, não me recordo muito bem. E ela jogou. 2 dias depois, a Polícia Civil invade a minha casa e começa e faz a operação, né, de busca, apreensão. E não acha nada, eu não tinha mais nada, eu já tinha realmente ali parado, estava só com medicação, estava esperando para ser internado, porque eu precisava passar por um processo realmente de conhecimento, entender da doença, entender o que eu vivia, mas ela não achou nenhum flagrante. Porém, como era uma operação, eu fui detido, eu fiquei 30 dias no sistema carcerário, e aí começa a minha história. Porque... Eu preciso, antes de você entrar nesse ponto importante da história, essa transformação que aconteceu na sua vida, fazer uma menção. Recentemente eu estava assistindo um podcast do Thiago Nigro com o Rodrigo Silva, fala muito sobre a história bíblica, e aí o Thiago Nigro fez uma pergunta muito pertinente para ele. Ele perguntou, Rodrigo, por que os grandes nomes da Bíblia, todos eles tinham a vida torta? Todos eles tinham a vida. Abraão, Isaac, Jacó teve problema, José teve problema, todos eles tinham alguma coisa muito específica que, assim, para os olhos dos mais santificados, não faz sentido essa pessoa ser chamada por Deus. E aí, numa resposta muito consistente, muito importante, ele diz o seguinte: as pessoas que são chamadas por Deus têm a vida assim, porque essa vida sendo transformada transforma muitas outras vidas com muito mais impacto. Exatamente. Então essa transformação de tirar alguém de uma situação, de um vale tão sinistro e colocar essa pessoa à frente de um movimento para gerar um grande testemunho que transforma as outras pessoas, é o que traz veracidade. Ninguém quer ouvir alguém que foi santificado a vida inteira. Exato.
As pessoas querem ver alguém que foi transformado. Exatamente. Então vai ser um prazer falar da sua transformação a partir de agora, mas antes de você entrar nesse tema, empresário, você que assiste o nosso programa, e eu sei que você muitas vezes tem aqui insights importantíssimos de negócios, você tem ali dicas práticas que você vai usar na sua empresa. Talvez hoje o programa está arrumando, vai entrar na parte de negócio agora, mas ele rumou para uma trajetória diferente. E o Caio, ele fala muito sobre desenvolvimento pessoal. Não é só você conhecer as ferramentas e técnicas, mas você se desenvolver como ser humano. E nós, desde o primeiro episódio, sempre falamos sobre desenvolvimento espiritual, que é uma trindade, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Exato. Então, muito obrigado por trazer essa história até agora, né, tão impactante, para fazer com que às vezes o empresário está passando por isso agora, às vezes o empresário tem o negócio dele e está vivendo uma vida paralela para curar as dores que ele tem e ele ainda não achou saída. Sim. Ele não encontrou a esperança. Espero que esse episódio seja a esperança que você precisa. E é muito legal o que você falou, porque assim, né, falar sobre empreendedorismo e ferramentas empresariais é muito, de certa forma, simples. Porque se você não desenvolver o ser que você é e entender que você é um ser espiritual, realmente, nós somos um ser espiritual tendo uma experiência carnal. E não um ser carnal tendo uma experiência espiritual na Terra. É exatamente esse o problema que as pessoas não entendem. E é exatamente isso que falta para elas entenderem quem realmente elas são. E esse processo, eu realmente agradeço a Deus por ter vivido ele, que foi inclusive algo que me falaram uma vez, que eu estava na igreja, falou assim, Deus vai te separar. E eu não entendia isso. E eu nunca tinha tido indícios para que eu fosse um cara drogado. Olha como é doido. Eu tinha, assim, se eu analisar minha vida dali para trás, nunca. Eu era o último da fila para alguém virar e falar assim, esse cara aí vai ter problema com droga. Eu era rebelde, eu nem saía de casa. Mas eu fui separado por Deus para trazer exatamente essa mensagem de que você pode ser o que você quiser. Independente do que você foi ontem, do que você está sendo hoje. Só que você precisa entender que você é um ser espiritual vivendo uma experiência carnal. Deixa ele te preparar. E nesse processo que eu entendi o que é Deus e quem sou eu. E aí as coisas empresariais vieram por consequência. As competências que nós precisamos dentro de uma empresa, elas vieram por consequência. Eu nunca estudei para ser empresário. Eu fui treinado por Deus para assumir a posição que eu assumi. E então, retomando para você entender também de uma forma breve, eu passei esse processo, comecei a responder, fiquei numa prisão temporária. Depois a gente entrou na justiça, já justificando que estava em tratamento e tudo mais. Eu consegui sair do sistema carcerário e fui para o Hospital das Clínicas e fiquei em tratamento 1 ano e 9 meses. Restrito de liberdade, eu não podia sair, porque eu estava respondendo um processo, mas eu não estava no sistema carcerário. E por ali, é muito interessante, porque assim, o primeiro lugar que eu fui foi o Hospital das Clínicas, onde eu tratei a depressão. Inclusive, minha médica era de lá, o pedido para o juiz foi para que fosse para lá. Ele aceitou, ele acatou, a justiça entendeu que era possível e fazia sentido. E ali era 5 estrelas. Ali eu escolhia meu cardápio. Ali na época, meu pai pagou R$1.000 por dia para eu estar. Eu fiquei 30 dias ali, mais 30 dias ali. E no final desses 30 dias, eu era um cara totalmente com a identidade distorcida, prepotente, arrogante, mentiroso, manipulador. Eu era um lixo, assim, de pessoa, realmente. E quando acaba, depois de 60 dias, contando com o período do cárcere, mais esse período aí no hospital, acaba a prisão temporária e eu recebo a preventiva, que é até sair o julgamento. E aí não tinha mais expectativa. E aí foi o primeiro tratamento, que cabe muito dentro da questão do mundo empresarial, que é o seguinte, tem hora que você só precisa ter fé. Não tem como você, porque eu contava no calendário assim, né? Falta 20 dias, porque 60 dias é o prazo de uma prisão naquele momento, naquela situação temporária. E eu fazia uma contagem regressiva e com prepotência, arrogância, ia distorcendo tudo isso. Quando dá os 60 dias, eu estava com a mala pronta para ir embora já. Eu falei, pô, é 60 dias, né? É difícil, mas passa. Deu 60 dias, meu advogado veio junto com os meus pais e falou assim, então, tem um negócio que se chama prisão preventiva. Eu falei, o que é esse negócio aí? Ele falou, esse negócio é o seguinte, agora, enquanto não for julgado o seu processo, você vai esperar.
Eu falei, mas quando é que vai julgar? Ele falou assim, não sei, a gente mora no Brasil. As coisas aqui acontecem no tempo que tem que acontecer. E aí foi uma aceitação e realmente aprender a lidar com a ansiedade e viver o hoje. Porque o amanhã, literalmente, só pertencia a Deus naquele momento. E é muito difícil. Diante de toda a minha história, passei por crise financeira, por exemplo, na empresa, onde se eu não tivesse tido esse entendimento, esse treinamento, porque eu não tinha escolha. Talvez, se eu tivesse vivido isso numa questão só empresarial, só na empresa, eu teria desistido. Assim, não é para mim isso aqui realmente. Mas Deus me separou para viver esse momento onde eu não tinha opção. Ele falou assim, você não tem opção. A opção aqui é aprender a lidar com isso e viver como tem que ser vivido. Foi o primeiro treinamento. Foi brabo. Foi difícil. Eu chorava. Eu me lembro assim que eu saí do hospital, aí eu não tinha mais, meu pai não tinha mais dinheiro para me sustentar ali, era realmente muito caro, não tinha previsão. E eu fui para um lugar no interior que era muito, muito humilde. Nós pagávamos R$ 800 por mês e aqui era R$ 1.000 por dia. E ali eu fiquei com muita gente que recebe assistência do CAPS, né, que é um programa do governo e tudo mais. Então eu fiquei morando com mais 15, 17 pessoas, se não me engano, no mesmo quarto, que eram pessoas que moravam na rua, pessoas em situação de rua, que eram resgatadas e internadas lá porque estavam morrendo mesmo. E ali eu tive que desconstruir toda a prepotência e arrogância, porque enquanto eu escolhia o cardápio que eu tinha aqui em São Paulo, quando eu vou para o interior, eu tinha que dar graças a Deus por ter um pedaço assim, um cubo de carne. Porque era carente, dependia de doação. E ali eu tomei uma surra da vida. Ali eu trabalhei na padaria, ali eu trabalhei na horta, ali eu cheguei a pesar 78 quilos, assim, de tanto trabalhar. E isso foi muito legal, isso foi muito bom. Ali eu tive uma intimidade muito grande com Deus, ali eu realmente vivi experiências que eu nunca teria vivido num contexto na minha casa, com os meus pais. Eles nunca deixariam eu chegar nesse momento assim de ter que carpir, né, de ter que cultivar alfaces e acordar. Então, cara, foi uma reconstrução total. E nesse lugar eu fiquei mais aproximadamente 1 ano. 10 meses. Fiquei 10 meses nesse local. E depois nós buscamos um outro lugar, que daí já tinha um tratamento diferenciado um pouco, aqui em Sorocaba, fiquei em Sorocaba, que eu fiquei mais 1 ano. Então eu fiquei 1 ano e quase 2 anos praticamente nesse processo, esperando sair o julgamento. Recebi inúmeros milagres, assim, coisas que eram improváveis de acontecer. Só para você ter noção, quando eu recebi o benefício de sair do cárcere, eu recebi porque quando o juiz decretou que eu recebesse tratamento psiquiátrico, ele queria me encaminhar para um presídio, que era uma situação muito pior do que eu estava. No dia que ele deu o decreto para que eu fosse transferido, os 2 psiquiatras que tinham nesse presídio pediram demissão. E ele não tinha mais escolha a não ser acatar o pedido da minha médica de vir para o hospital. Eu vivi milagres assim, que, cara, eu sou realmente muito feliz por ter vivido isso. E durante esse processo, porque quando eu começo a retomar isso e falar isso assim, não, 10 meses aqui, 2 meses lá, é muito fácil, né? Mas lembrando de tudo isso, eu lembro de quanto eu chorei, porque eu não aguentava mais. Eu queria ir embora, eu queria minha casa, eu queria minha vida, eu queria entender o que estava acontecendo daquele muro para fora. E passou, vim para cá, aprendi muito, desconstruí o meu caráter, a arrogância que eu tinha, e volto para minha cidade com muita humildade. Afinal, morava numa cidade muito pequena, eu fui manchete de jornal. Eu tive que ser muito humilde em voltar para lá como um ex-bandido, né? Como um ex-traficante, alguém que tinha sido ali reinserido na sociedade. E aí, olhando para todo esse contexto, para toda essa história, todas essas dificuldades que te forjaram o teu caráter e a tua personalidade, Caio, quando que sua vida começou a dar certo? Minha vida começou a dar certo, se for te responder assim de uma forma verdadeira, ela sempre deu certo porque mesmo na dificuldade, ela estava dando certo. Mas a minha vida prosperou verdadeiramente faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu conseguisse... Porque quando a gente fala assim em dar certo, a gente liga isso muito à questão financeira, né? Mas o dar certo para mim é quando eu remeto toda a minha história e vejo assim todas as trajetórias que eu tive e as oportunidades que eu tive de crescimento, e eu vejo que
começou a dar certo lá quando eu não passei na faculdade. Esse foi o momento que a minha vida começou a dar certo. Porque eu paro para pensar que se eu tivesse passado realmente na faculdade, eu nunca estaria aqui. Eu teria talvez trilhado um caminho de uma pessoa aí que é, entre aspas, normal. Alguém que tem uma performance estudantil, que busca um emprego, que consegue um bom emprego, que consegue viver nesse mundo e enfim, segue uma normalidade. A minha vida deu certo quando eu não passei no vestibular. E aí, hoje olhando para a KR Engenharia, que é a sua empresa, que é o seu negócio, e eu sei que você já está em outras segmentações também, né, na área do Sim. desenvolvimento, principalmente. Mas a KR, ela veio em qual fase? Quais são os números da KR hoje? O que você construiu de lá para cá? A Caenri era uma expectativa de ser uma empresa que a gente construiríamos casa para vender. Meu pai fazia projetos, eu falava assim, por que você não faz casa para vender? Ah, não, aquela coisa. E nesse momento eu me desligo do meu pai. Eu falo assim, então eu vou fazer. Sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de ferramenta para trabalhar nesse sentido, eu me desconecto do meu pai e falo assim, eu só preciso que você pague o salário para mim, porque eu trabalhava para ele, até eu conseguir um serviço. Em 2 semanas eu consegui o primeiro trabalho, eu nunca precisei do meu pai. E a KR surge aí, num sonho, numa expectativa, sem muita expectativa. Minha meta era falar assim, cara, eu quero um salário de 20 mil reais por mês, que isso para mim já era espetacular. Eu falei, se eu construir 1, 2 casinhas, eu vou conseguir isso. E a KR acontece, vai acontecendo, nós passamos por inúmeras dificuldades, pandemia, eu tomei muito prejuízo, porque eu não tinha conhecimento e acabou caindo contratos milionários na minha mão como oportunidade e me afundaram numa dívida violenta. E assim, foi excelente, porque, como eu te falei, da mesma forma que eu não podia sair daquela condição que eu estava na adolescência, no início ali da juventude, na minha juventude, eu também não conseguia me desconectar da empresa. Eu falava assim, cara, meu CPF já está tudo ferrado. Eu estou devendo, eu tenho um passivo que eu venho pagando, mas eu estou carregando ele, eu não consigo, eu queria parar. E aí eu me questionava e falava com Deus, assim, Deus, por que não dá para parar isso aqui? Por que você me entregou esse negócio na mão? Já não bastava todo o processo que eu vivi? Eu ainda preciso pegar e construir algo quebrado? E aí, com muita resiliência, vivendo todos esses processos, tudo aquilo que eu aprendi nesse processo de descobrimento pessoal, de realmente entender o que é a vida, quem sou eu, há 1 ano e meio atrás, eu tive a clareza do meu propósito, da minha identidade, e aí eu consegui realmente acessar o que nós chamamos de plenitude, e no meio de uma crise, inclusive, de um descompasso financeiro no nosso fluxo de caixa de 5 milhões de reais, eu tive esse entendimento, a vida se tornou muito fácil, muito simples de viver, mesmo devendo 5 milhões de reais. E hoje nós somos uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano, a KR fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Nós atendemos todo o mercado nacional de infraestrutura. E quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, eu só queria 20 conto por mês. Hoje, assim, o meu Prolabore é 10 vezes isso, fora todo o lucro da empresa e tudo mais. E eu falo assim, eu era só um ex-drogado, um ex-traficante aos olhos da população, que voltou há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, numa cidade minúscula de interior, que foi julgado, apontado, criticado, que foi realmente assim condenado, além de ser condenado pela justiça, mas condenado aos olhos do povo. E eu assumi um patamar de poder chegar e falar para todo mundo que assim, cara, se eu conseguir com essa história, o que você está esperando para fazer? Essa é a grande parada da minha vida, é poder chegar e levar a mensagem de que assim, você está começando sem nada. Eu comecei menos 1 milhão, menos 10 milhões, financeiramente falando. Eu comecei com prejuízo, eu comecei com uma história, eu comecei com um caráter a ser reconstruído. Eu comecei realmente com algo a ser superado. E hoje, quando eu vou levar essa mensagem, que eu entendi que é o propósito da minha vida, porque se eu estou vivo hoje, inclusive fiquei em UTI 3 dias em coma nesse Meu processo Deus. todo. Fiquei 3 dias em coma induzido no Guarujá, nessa vida de loucura. E se eu estou vivo hoje, se eu estou aqui presente, é porque realmente existe um projeto muito grande de Deus. Eu tive esse entendimento e estou buscando vivê-lo. Buscando verdadeiramente acessar de forma integral o que o Espírito tem para mim, para que o meu corpo se conduza o caminho que tem que ser conduzido e faça aquilo que ele projetou. Porque eu sou um milagre, isso eu te garanto. E não é porque eu acho, é porque eu vivi milagres. Inclusive, eu cheguei muito próximo da morte. E eu preciso falar isso. Eu preciso levar essa mensagem.
Cara, eu preciso levar essa mensagem para o empreendedor, para o empresário que está devendo 100 mil reais ou que está com medo de tomar 100 mil reais de crédito para alavancar o negócio, porque ele realmente acha que ele não é capaz e que ele não tem. Cara, eu sou o cara mais incapaz, se for por probabilidade, de estar aqui hoje com o histórico, com a vida que eu tenho. Só que tudo que eu quis, absolutamente tudo que eu sonhei um dia, eu conquistei. Tudo. Eu tive uma crise existencial há um tempo atrás de falar assim, eu preciso fazer novas metas, porque eu alcancei tudo. A vida está muito boa. Eu preciso de um problema e eu preciso começar uns negócios e abrir 3 empresas novas e estamos aí mexendo com isso. Mas assim, uma coisa muito interessante que esses dias eu estava fazendo uma reflexão, que a natureza ela não dá errado porque ela não tem consciência para tomar decisão. Então, toda árvore plantada, ela tem ali a sua genética, ela tem as suas características, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai gerar frutos, porque aquela é a natureza dela e ela é um ser irracional. Nós somos um ser racional consciente, que nós temos o dom de tomar decisões e isso nos prejudica. Porque a nossa natureza é para ser como uma árvore linda, próspera, cheia de frutos, mas as nossas decisões conscientes nos fazem... Geram resistência. Resistência, exatamente. E a gente realmente se coloca numa condição ruim, em meios péssimos, a gente não consegue entender que nós somos realmente uma energia vibrando e conseguimos e precisamos acessar essas energias que vibram na mesma frequência para que a gente possa atingir. A mesma planta que eu falei, por exemplo, se você pegar a semente fora da terra, ela não vira nada, ela apodrece. Mas quando você coloca ela na terra, que ali ela entra na frequência junto com os nutrientes que a terra tem, ou seja, ela absorve da terra os nutrientes, que tudo é energia vibrando, inclusive a semente e a terra. Quando ela entra na frequência da terra e absorve esses nutrientes, ela gemina, ela cresce e floresce. E assim somos nós. Toda a estratégia de inserção em meios específicos para poder realmente atingir frequências específicas para o crescimento, toda a estratégia comercial que eu fiz foi baseada nisso, de ser muito estratégico e intencional nos meus posicionamentos, nos lugares que eu estava. E é isso que eu tento levar também de conhecimento para o povo, para todo mundo, para quem quer empreender, para quem quer crescer, para quem quer sair do CLT. Fala assim, cara, a frequência que está disponível para mim está disponível para você. É só você se sintonizar. É só você sintonizar. Exatamente. Você só não está ouvindo, você não está sentindo a intuição, você não está sentindo o caminho, você não está enxergando o caminho, porque você não está sintonizado. Hoje, 2h30 da manhã, eu acordei com 2 ideias na cabeça, eu levantei, eu escrevi e eu dormi. Porque eu estou numa sintonia assim, de realização de novo, eu comecei a colocar novos projetos e eu dou acesso ao Espírito. Eu parei de pedir as coisas para Deus faz um tempo já, e eu sempre ensino isso, inclusive para meus colaboradores. Para de pedir para Deus, porque você está pedindo aquilo que Deus já mostrou no seu coração, cara. E se Ele já mostrou no seu coração, Ele já te deu. A única coisa que você tem que pedir para Deus é, me mostra o caminho para eu conseguir alcançar isso. Porque você já me deu. Deus não te dá nada. Não te faz enxergar absolutamente nada que não é seu. O problema é que o ser humano acha que tem que ajoelhar, gastar energia, gastar emoção, falando assim, Deus, eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Deus fala assim, mas pô, estou te mostrando rico, próspero. Andando aí de carro importado, enfim, eu estou te mostrando, você está enxergando. Você não está fazendo a sua parte. A minha parte é essa. A sua é o que você tem que buscar. Uau. É isso. Bom, eu nem sei se essa pergunta se enquadra, porque a gente falou muito mais desse lado de desenvolvimento, espiritualidade, do que necessariamente da sua empresa, porque era isso que a gente precisava entregar nesse episódio. Sim. Era isso que quem vai assistir precisava ouvir. Não era o tecnês, não era o número, não era o resultado, porque na verdade isso é só consequência de uma transformação do espírito. Exato. De verdadeiramente entender essa experiência espiritual em formato de experiência de carne, né? Sim. Sacrificar essa carne em alguns momentos para que o espírito prevaleça e se desenvolva, cresça e prospere. Então a empresa só foi resultado, a consequência disso. Mas para a gente não perder esse timing importante do nosso episódio, eu quero te fazer essa pergunta, mas já está ligado a tudo isso que você disse, sem dúvidas. Mas qual que é a razão social da sua empresa? A razão social e literalmente a missão da minha empresa não tem nada a ver com entregar uma obra boa num prazo bom. Está escrito na nossa missão mesmo. A missão da nossa empresa é proporcionar
desenvolvimento para todos aqueles que participarem direta e indiretamente. Consequentemente, construir um legado e deixar uma história aqui através das nossas obras. Uau. Obra entregue no prazo, com qualidade, todo mundo quer fazer e é nossa obrigação entregar. A nossa missão é construir um legado que está voltado às pessoas, porque assim, quando você realmente acessa esse nível que eu consegui, graças a Deus, acessar, tem que ser mais horizontal. É receber verticalmente aquilo que Deus tem para você e transbordar na horizontal para todo mundo. Então, a missão da KNR hoje é ser uma empresa que transborda para todos os funcionários e colaboradores, uma empresa que dá oportunidade para todos aqueles que precisam ter oportunidade, porque eu sou um cara hoje que tenho todas as minhas empresas rodando sem estar presencialmente nelas, porque as pessoas entendem o que é autorresponsabilidade, o que é o vestir a camisa do dono, mas isso porque eu sou um cara que realmente transbordei na vida delas e eu pude e transformei a vida de muitas delas. Falta isso nas empresas, falta o lado de desenvolvimento. Capital intelectual você contrata, você compra. O que você precisa ter são pessoas que têm uma mentalidade como a sua, para vibrar a mesma frequência. E automaticamente você atrair do universo, de uma forma mais rápida, aquilo que ele tem para você. Eu fiz uma reunião recentemente na empresa e falei assim, a frequência que a gente tem que acessar agora é essa aqui. Então começa a mentalizar todos os dias, porque se eu tiver sintonizado sozinho nessa frequência, a gente vai chegar, porque a gente já chegou até aqui. Mas se vocês que estão na liderança sintonizarem nessa mesma frequência, a gente vai chegar tão rápido quanto a gente chegou até aqui. Empresário, o que está sendo represado aí na sua história? O que está sendo represado? Qual é o talento que você tem que você ainda não exerceu por conta de algum tipo de limitação? Por conta de algum tipo de ideia de que você precisa seguir essa linha e que talvez seguir uma linha diferente pode mudar um pouco das características do seu negócio. Porque pode ter certeza que muitas coisas que você tem dentro do seu coração, muitos desejos que você tem dentro do seu coração são parte daquilo que o Caio acabou de nos dizer, algo que já foi revelado, só falta você acessar. É o momento que você acessar isso e entender essa sua percepção sobre como transformar o seu negócio, a multiplicação vai acontecer de uma forma que você nunca imaginou. Entregar para as pessoas o melhor seu para elas e ajudar as pessoas a seguir o melhor caminho para elas, seja na tua empresa, na tua instituição ou não, mas no tempo que ela estiver com você, ela acessar a sua melhor versão, uma versão com espírito, uma versão com conhecimento, uma versão física, uma versão intelectual, vai garantir a prosperidade do seu negócio, porque as pessoas precisam ser desenvolvidas. O caminho que ela vai seguir após esse desenvolvimento, a gente não sabe, porque não está no nosso controle. Talvez Deus tenha uma missão diferente para a vida dela também. Mas você não pode represar por medo de achar que se você entregar tudo para as pessoas vão embora. As pessoas não vão continuar. As pessoas elas vão para outro lugar e se acontecer, está tudo bem. Está tudo bem, porque não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Porque você já visualizou algo, agora só falta você acessar. Então, permita que o seu negócio cresça e prospere. Permita também tomar uma decisão importante agora, se inscrever no nosso canal. Caso você não é inscrito ainda, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, porque ao se inscrever, você vai continuar acessando todo esse tipo de conteúdo, que é muito mais do que só negócios. O nome do nosso programa é Negócios em Foco, mas deveria ser a sua vida em foco, a sua transformação em foco, o seu desenvolvimento em foco, porque esse de verdade é o nosso foco. Trazer histórias reais, de empresários reais, para inspirar você a construir a sua própria história, o seu próprio legado, a sua jornada. Quero agradecer à Náutica Digital, nosso grande patrocinador, espaço para mais de 130 pessoas sentadas, onde você pode fazer o seu evento. Venha conhecer a Náutica, o endereço postal está aqui na descrição do vídeo. KR Engenharia, Instagram do Caio, de todo o movimento que ele está fazendo, tem vários cursos, várias imersões que ele está ministrando. Segue lá o perfil dele, vai estar aqui na descrição desse vídeo. O contato dele, eu tenho certeza que ele é uma pessoa extremamente acessível, que vai te ajudar a se entender melhor e a partir disso fazer o seu negócio prosperar. Eu te agradeço por estar aqui com a gente durante essa hora, foi incrível ter você aqui. E Caio, foi tão incrível quanto sentir a tua energia, a tua vibração, tua paz de espírito, que eu tenho certeza que foi só transformada porque algo maior intercedeu por você. E na nossa crença a gente sabe que intercedeu, né? É isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade que a gente possa realmente transbordar na vida das pessoas e fazer com que elas acessem o que Deus tem e o melhor para elas. É isso aí. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Até o próximo vídeo, até a próxima quinta-feira. Até mais.